Salve, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente vai continuar o conteúdo que a gente fez em aula aqui nesta videoaula, tá? E aí eu quero que vocês assistam com calma, né? Não precisa ser agora na hora que eu postei, pode ser daqui a pouco, né? Horas mais tarde, não tem problema. Nós falávamos em aula sobre o discurso aristotélico de persuasão, né? E eu disse que é um formato que é utilizado desde lá da Grécia Antiga até os dias de hoje para textos persuasivos, textos que precisam persuadir alguém a uma determinada ação, né? Então, a gente falou sobre persuasão e convencimento, né? Persuasão é uma influência ou influenciar alguém a algo, e convencimento já seria algo mais pesado, mudar radicalmente a ideia do outro sobre determinada informação. E aí falamos sobre o exórdio, que é a etapa inicial do discurso, onde você precisa prender a atenção dessa plateia para depois contar uma história na segunda etapa do discurso, que é a narração, né? E aí a gente sabe que a publicidade ela se utiliza da narração para envolver o consumidor dentro desse enredo, dentro dessa história, e dentro dessa história também inserir a informação sobre sua marca, seu produto ou seu serviço. Feito isso, a gente vai para a terceira etapa do discurso aristotélico, que é provas. Nas provas, além de você conversar e contar essa história, narrar essa história para o consumidor ou para o espectador no geral, você precisa provar para essa pessoa que essa história é relevante para ela, que essa história é possível, né? Que essa história dá certo para ela e tem tudo a ver com a vida dela, com o dia a dia dela, né? Então, na etapa de provas, a gente vai percebendo que as marcas elas falam sobre características do produto, elas falam sobre formas de manuseio, né? Elas falam também sobre formas de pagamento às vezes, se o pagamento, né, se o preço desse produto é relevante para essa decisão de compra, eles falam também, né? Então, eu preciso chamar a sua atenção, contar uma história e provar que essa história é legal para você, que essa história é verdadeira. Feito isso, eu vou para o quarto pilar do discurso aristotélico, que é a peroração. E o que é a peroração? É a finalização desse discurso, só que mais do que finalizar um discurso, eu convido essa pessoa a uma ação, né? Eu convido essa pessoa, esse espectador a uma ação, né? A praticar uma ação com relação à história que eu estou contando, né? Então, geralmente quando a gente faz essa ponte, né, entre discurso aristotélico, peroração e o texto publicitário, geralmente é no slogan ou na assinatura que a gente tem a peroração, né? Então, slogans como abuse, use, C&A, né? McDonald's, amo muito tudo isso, Coca-Cola, sinta o sabor, são slogans que finalizam um discurso, uma mensagem e convidam esse espectador a uma ação, né? Eu estou te chamando para continuar esse discurso, eu estou te chamando para continuar essa história comigo, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa entender do discurso aristotélico. É um formato pensado lá na Grécia Antiga, que reverbera até hoje, né? Que faz referência ao texto persuasivo até hoje. Tem 4 pilares: o exórdio, a narração, as provas e a peroração. É isso, gente. Até a próxima aula online.